Olá, muito prazer, satisfação de estar aqui participando com vocês desse primeiro congresso de inclusão nas igrejas. Meu nome é Rafaela Rainho, sou nutricionista com uma abordagem mais integrativa e hoje vou compartilhar aqui com vocês o tema seletividade alimentar no transtorno do espectro do autismo, tá? Bom, a seletividade alimentar e a recusa alimentar, né? São ocorrências bem comuns dentro no desenvolvimento de toda criança, seja ela típica ou atípica, tá? A gente tem uma maior frequência dessa recusa alimentar e dessa seletividade alimentar na primeira infância, que é o quê? O período de introdução alimentar, onde a gente oferta novos alimentos, então com texturas e sabores diferentes do leite, né? Que a criança até então tomava. Então, isso é bem comum, tá bom? Mas a gente sabe que, sim, crianças portadoras de autismo manifestam uma maior seletividade alimentar quando comparado com crianças típicas, né? E a gente pode também colocar aí o baixo apetite e a recusa alimentar, esse desinteresse, né, pelo alimento, formando essa tríade da seletividade alimentar. Então, quando a gente observa o baixo apetite, o desinteresse pelo alimento, uma recusa alimentar, isso vai formar a tríade da seletividade alimentar. Então, são 3 comportamentos importantes para vocês estarem observando na criança ou no indivíduo com o transtorno do espectro do autismo. E esse contexto, né, de baixo apetite, recusa alimentar, desinteresse pelo alimento, vai provocar uma limitação das variedades de alimentos ingeridos por esse indivíduo, tá? Além de provocar comportamento de resistência e aversão a essa fase de introdução alimentar. Bom, e a seletividade alimentar é muito comum, é uma característica muito comum, presente nas crianças portadoras, né, nas crianças autistas, e é associada a uma desordem em relação à área sensorial tátil. E aí pode afetar diretamente a aceitação de alimentos e texturas, né? Então, essa seletividade alimentar, ela está muito associada, sim, a essa questão sensorial, que também está presente no transtorno do espectro do autismo e causa essa recusa alimentar, de acordo com textura, cor, aromas. E aí a gente observa várias manifestações dos sinais das alterações em relação aos hábitos alimentares do indivíduo com autismo, tá? Então, o que a gente observa, né? Preferência por certas texturas de alimentos, limitação de apenas um tipo de cor das preparações, né? Então, a criança só come coloração amarela ou só come alimentos de cor branca. Ela só come alimentos de textura macia, purê ou crocante, né? Então, existe essa seletividade de acordo com cor, textura e formatos também, né? Então, todos os dias a alimentação do ambiente, só consome naquele pratinho, só bebe a bebida no copo dele específico, e isso tudo causa uma limitação da variedade alimentar e do consumo alimentar, quando, por exemplo, a criança está num lugar diferente, foi para um lugar e não levou esse recipiente específico, né? E isso tudo, além dos outros sintomas típicos de distúrbios alimentares, como jejum prolongado, que também pode ocorrer, e indução de vômito, que também tem algumas crianças que fazem essa indução de vômito, como manifestação da recusa alimentar devido a uma dessas variáveis, né? Ou textura, ou a cor, ou formato, ou um alimento novo que ela não conhece. E aí, além dessas recusas alimentares, né, que são referentes à textura, consistência do alimento, ao sabor, cor e cheiro, certas atitudes como não cheirar ou brincar com o alimento, se negar a tocar no alimento, lamber e não comer, representam as questões sensoriais existentes nas crianças com TEA. Então, muito comum uma criança ter essa resistência, né, de tocar no alimento que ela não conhece, ou porque tem uma coloração que ela não está acostumada, de se abrir para sentir o cheiro daquele alimento, ou de sequer, né, lamber aquele alimento para poder estar iniciando o processo de sensorial da percepção do sabor desse alimento. Grace Young, 2017, tá? Investigaram o comportamento alimentar de 31 crianças com transtorno do espectro do autismo durante as refeições e eles constataram que 48% delas
possuíam resistência para experimentar novos alimentos. E 46% das crianças não permaneciam sentadas à mesa até o final das refeições. E dessas crianças também, 54,2% preferiam alimentos com consistência crocante, que é também bem comum a gente observar dentre as crianças com autismo. Outro grupo também, né, de pesquisadores, eles avaliaram crianças e adolescentes com idade entre 2 a 19 anos, de ambos os sexos, feminino e masculino, e que todas elas possuíam diagnóstico de TEA. Eles encontraram dentro desse grupo que 53,4% deles apresentavam seletividade alimentar. Todos os seletivos se recusavam a consumir os alimentos com base em aspectos e fatores sensoriais. Então, textura, formato, cor, aroma. E isso mostra pra gente o quanto a seletividade alimentar é prevalente, né, dentro de pessoas que têm o transtorno do espectro do autismo, que são autistas. Bom, dando continuidade. E Rocha e colaboradores também, um dos pesquisadores, eles verificaram que parte da recusa ou mesmo da seletividade alimentar da criança com TEA pode ser justificada por ela não saber realizar com eficiência certas atividades motoras. Isso também é um dos fatores que faz com que a criança, pode fazer com que a criança recuse, tá, se alimentar. E também por apresentar distúrbios de processamento sensorial, que pode levar a criança a escolher ou possuir preferências por alimentos pela sua textura também. Observar sempre isso. Às vezes a criança está recusando porque ela quer que seja uma consistência de purê. Então, em vez de repente você oferecer a abóbora ou a cenoura em formato, né, cozido, sólido, faça um purê, que pode ser que essa criança aumente a aceitabilidade, pelo menos de estar ali observando, experimentando de forma visual ou também sentindo o cheiro, se abrindo para essa nova possibilidade. Outro fator que a gente precisa levar em consideração é sobre questões gastrointestinais, que a gente observa de forma muito prevalente também no autismo, tá? Permeabilidade intestinal. O que é isso? É a capacidade de uma substância passar da parede do intestino e entrar para a circulação sanguínea. Então, geralmente, o intestino, né, das pessoas com autismo tem uma permeabilidade maior, ou seja, menos filtro. Substâncias que não deveriam passar para a circulação acabam passando, tá? Isso gera aí um quadro de alergia alimentar. Uma resposta do nosso sistema imunológico contra essas substâncias, aumentando aí a inflamação crônica desse organismo também, aumentando a liberação do cortisol, que é o hormônio que deixa a criança mais estressada, mais irritada, mais ansiosa, tá? Então, a gente precisa levar em consideração essa questão também da permeabilidade intestinal, a alergia alimentar nas crianças com transtorno espectro autista, que é um ponto que pode contribuir, sim, para a seletividade alimentar. Então, de acordo com Oliveira e colaboradores, em 2021, cerca de 12% da população portadora de autismo sente problemas gastrointestinais. E aí os sintomas frequentes, né, descritos são, você pode até agora estar parando para analisar se você conhece, se você tem filho, se você trabalha com crianças que têm esse sintoma de forma recorrente, tá? Diarreia crônica ou constipação, que é prisão de ventre, refluxo, flatulência excessiva e distensão abdominal, que é aquela barriga inchada, né? Aquela barriga dura, tipo do seu boneco. E outros também, né? Então, produção de gases, diarreia, constipação, prisão de ventre, que é a constipação, tá? Muitos gases e aquela barriga bem inchada e dura. São sintomas dessa hiperpermeabilidade intestinal, causando uma disbiose intestinal, que também contribuem para a seletividade alimentar, uma vez que aumenta a questão da dor, tá? Então, a criança sente dor e ela não vai querer se alimentar da mesma forma. Aumenta a questão da inflamação, diminuição da barreira intestinal, né? Aumentando também as chances de infecções com micro-organismos patogênicos, diminuição da absorção de nutrientes importantes devido à diarreia. Então, tudo isso pode piorar e contribuir para a seletividade alimentar também. Então, como eu falei, esses fatores vão se interferir diretamente na quantidade e qualidade do sono também, tá?
Então, uma vez que o intestino está inflamado, o intestino tem hiperpermeabilidade intestinal, está inflamado, a gente tem observado uma desregulação do sono. Por quê? O ciclo circadiano ele fica desequilibrado, ele vai ficar desregulado devido à liberação de cortisol em horários que não deveriam ser liberados, prejudicando assim a liberação de melatonina. Então, uma criança que era para estar com o pico da melatonina às 8 da noite, 9, 10, e assim vai sendo liberada até que realmente haja um platô e depois uma queda, né, ao longo da madrugada, ela não vai liberar melatonina de maneira adequada. Por quê? Porque essa inflamação que está ocorrendo ali durante o dia, durante a tarde, vai fazer com que haja aumento do cortisol, que é um hormônio antagônico à melatonina. Então, se há a liberação do cortisol, que é o hormônio da ação, do despertar, o corpo não libera melatonina e isso vai alterar a qualidade do sono e a quantidade também. Então, aquela criança que tem dificuldade para pegar no sono, acorda muitas vezes de madrugada, né? Fica acordada a noite toda. É uma criança que vai ficar mais irritada. É uma criança que não vai conseguir ter uma boa adesão nas terapias também por conta disso, né? Uma criança que está com o corpo cansado, com o corpo fadigado, mas por quê? Porque essa alimentação mais inflamatória, que é a alimentação mais rica em gordura saturada, farinhas refinadas, açúcar, corantes artificiais, aromatizantes artificiais, é uma alimentação que vai contribuir para a piora desse quadro, tá bom? Bom, e as crianças com TEA inseridas em programas de intervenção antes de 5 anos, tá? Os estudos mostram que há um melhor prognóstico do que as que receberam tratamento posteriormente. Então, muito importante essa intervenção precoce, diagnóstico precoce, para que a gente possa aí melhorar a qualidade de vida das crianças, dos indivíduos e também das famílias dessas crianças, tá bom? Bom, a gente sabe que o desenvolvimento infantil está ligado ao consumo de nutrientes adequados, equilibrados, e esses quadros alimentares restritos, né, a própria seletividade alimentar, vão interferir e prejudicar o organismo dessas crianças em desenvolvimento, podendo evoluir para um processo de desnutrição. Muitas vezes a criança pode estar acima do peso, né? O peso vai estar acima, porém ela vai estar num processo de desnutrição, uma vez que há deficiências de micronutrientes, como vitaminas, minerais, aminoácidos também, né, que são a base aí das proteínas, que é um macronutriente. Então, apesar dela estar com excesso de peso, pode acontecer dela estar desnutrida. Então, muito comum uma deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, deficiência de vitamina D. É muito importante que vocês solicitem ao pediatra, ao neuro da criança, que faça solicitação de exames ao endócrino. Por quê? Porque a gente precisa saber de forma individualizada como que estão esses parâmetros, como é que está no organismo dessa criança, essas vitaminas, esses minerais, para que a gente possa fazer a intervenção correta na alimentação e com a suplementação também, tá? Então, uma dieta desequilibrada, oferta energética insuficiente ou excedente, presentes em indivíduos com TEA, são fatores preocupantes, porque a ingestão desses micronutrientes, que são vitaminas e minerais, está relacionada à ingestão de energia também. E dessa forma, né, na verdade, relacionada à produção de energia. E dessa forma é provável que as crianças com menor consumo de energia, devido à recusa, devido à seletividade, sofram de deficiência de vitaminas e de minerais, tá? E a alimentação das crianças com TEA, de maneira alguma, deve ficar apenas baseada em inserir ou excluir determinado grupo alimentar, mas em assegurar uma alimentação balanceada para o desenvolvimento normal dessa criança. Só um minutinho. Bom, desenvolvimento infantil, né, está ligado diretamente ao consumo de nutrientes também. E esses quadros alimentares restritos ou a seletividade alimentar vão interferir e prejudicar o organismo dessas crianças, o processo cognitivo, o processo de aprendizagem, podendo evoluir para um processo de desnutrição. Então, a alimentação das crianças com TEA, como eu já falei, não pode ficar só baseada em inserir ou excluir alimentos. A gente precisa assegurar uma alimentação equilibrada, individualizada para esse desenvolvimento normal. Bom, a pequena variedade alimentar, né, com baixa ingestão de frutas e vegetais e preferência por alimentos mais processados, como salsicha, alimentos congelados como nuggets, batata congelada, né, ricos em amido, como batata, muito comum, né, batata frita, uma batata frita específica de um restaurante, muito comum também, ou só purê de batata, ou só arroz. Então, a gente observa uma coloração similar, né,
um sabor muito forte. Por quê? Porque esses alimentos, esses produtos alimentícios ultraprocessados são ricos em gordura trans, gordura saturada, aditivos para realçar o sabor, como glutamato monossódico. São substâncias ali colocadas justamente para estimular nossas papilas gustativas e liberar rapidamente dopamina, né? Então, há essa liberação aí exagerada devido a esse estímulo alimentar e que faz também com que essa criança, esse indivíduo autista, acaba tendo essa preferência alimentar devido a textura, né? Tanto a crocância quanto ao mais macio, purê, quanto também a esse super sabor, né, que esses produtos alimentícios proporcionam devido à adição de aditivos químicos, tá? E o comportamento alimentar restritivo e repetitivo pode se influenciar diretamente no consumo alimentar. Porque é comum que as crianças com TEA tenham preferência por alimentos mais calóricos, né? Nunca é por um brócolis, nunca é por uma laranja, mas se você observar, são alimentos hiperpalatáveis, né? Mais calóricos, ricos em gordura e açúcar e que apresentam baixa quantidade, baixa qualidade nutricional, baixa quantidade de vitaminas, de minerais, favorecendo assim o excesso de peso. Por quê? Porque são hipercalóricos, ricos em gorduras e açúcares. Em contrapartida, a gente tem aí um processo possível de desnutrição, né? Se eles só consomem esse tipo de alimentos, porque há deficiência de vitaminas e de minerais, causando aí uma possibilidade, né, de uma piora de déficit cognitivo, uma baixa energia, né, uma produção ineficiente de neurotransmissores como serotonina, como endorfinas, né, neurotransmissores do bem-estar. Então, a gente precisa, sim, ter essa consciência para que a gente consiga intervir e melhorar a qualidade de vida dessa criança. Então, o que a gente precisa? Dar atenção à ingestão de alimentos que não são saudáveis, né? Não deixar a criança comer de tudo só porque ela não come nada, porque isso vai piorar o quadro da seletividade alimentar, vai reforçar a seletividade alimentar. Então, limitar a ingestão, tá? Ter uma rotina alimentar para essas crianças. Esse comportamento alimentar individual e restritivo pode causar algumas deficiências nutricionais, e as mais comuns nesse grupo são deficiências de cálcio, de zinco, de magnésio, de antioxidantes necessários para neutralizar os radicais livres, né, do nosso organismo, de ômega 3, que é uma gordura boa, além de excesso de cobre. Então, dessa forma, é necessário um planejamento e cuidado, né, maior com a alimentação dessas crianças para a gente garantir uma boa nutrição. Então, o ponto fundamental, tá, no êxito terapêutico nutricional de crianças com TEA é o que? Olhar a individualidade de maneira articulada, sempre de forma individual, tratada de maneira conjunta com uma equipe multiprofissional. Então, a gente precisa avaliar se tem necessidade de suplementação. Como é que a gente faz isso? Através de avaliação de exames laboratoriais, tá? Exames de sangue, exames de fezes específicos, como coprológico funcional, para a gente avaliar se essa criança tem deficiência enzimática e se a gente vai precisar suplementar para que haja uma digestão daqueles macronutrientes que ela não está conseguindo digerir, que está causando essa inflamação a nível intestinal, que está piorando esse quadro de seletividade. Então, a gente vai precisar diferenciar dietas específicas dependendo dessa criança. Será que ela tem uma alergia, uma hipersensibilidade não celíaca ao glúten? Será que ela tem uma intolerância à lactose, uma alergia à caseína? Será que ela tem intolerância a outros alimentos ou hipersensibilidades a outros alimentos? Então, sempre de forma individualizada. Olhar os exames laboratoriais, olhar as questões das alergias, olhar, isso também existem alguns testes que a gente faz de alergia por exame de sangue, e tem teste genético também, mapeamento genético, para a gente avaliar hipersensibilidades e alergias alimentares também, tá? Então, de forma que os ganhos nutricionais e a disposição física aconteçam e atendam às demandas dos profissionais das demais terapias comportamentais e psicomotoras. Entendam, uma criança que está desnutrida, uma criança que está com o intestino hiperpermeável, inflamado, ela vai ter problemas de adesão das demais terapias. É uma criança que pode estar sentindo dor, é uma criança que não dormiu direito, é uma criança que está cansada, o corpo dela não responde aos estímulos da forma como responderia. Então, esse fator é super importante. Uma criança que não está bem nutrida, ela não vai desenvolver tão bem quanto desenvolveria nas demais terapias, tá bom? Então, para a criança se permitir a consumir um novo alimento, a gente precisa passar por degraus. Então, é um passo de cada vez. Não vai chegar já com prato cheio de alimentos que a criança recusa e
vai querer que ela coma. Não é assim, tá? Então, a gente precisa entender que existem etapas. Então, primeiro, uma interação com o alimento, uma interação visual, né? Vamos proporcionar um ambiente ali para a criança estar olhando, olha, que a tia, né, a tia, a terapeuta, a mãe, olha a maçã é redonda, a maçã é vermelha. Então, proporcionar olhar, proporcionar ela sentir o cheiro desse alimento, tocar e sempre um passo de cada vez. Pode ser que de cara ela só vai olhar e nem vai ligar para o alimento. Numa outra sessão, num outro momento, ela vai se permitir tocar naquele alimento. Então, vai sentir a textura. Num outro momento, ela vai se permitir sentir o cheiro. Num outro momento, ela vai se permitir dar uma lambida no alimento. Até que chegue, sim, ao ato de comer aquele alimento, de mastigar. E pode ser que ela mastigue e cuspa. E tá tudo bem. Existem processos. Então, entender que existem processos para que esse indivíduo autista se permita consumir, de fato, um novo alimento. Então, são passos gradativos, progressivos, para que ela possa se alimentar, de fato, de um alimento que hoje ela ainda recusa, tá? Então, a criança precisa ressignificar o instante, o momento da alimentação. Não pode ser um momento de estresse, não pode ser um momento de forçar a criança a comer. Tem que ser um momento lúdico, a criança ela aprende brincando. Então, aí tem na foto esse exemplo, né, da terapeuta com um jacaré, com um dinossauro, e a criança colocando o alimento na boca, estimulando que o alimento ele vai até a boca para que haja a mastigação. Então, é sempre de forma lúdica e de forma gradativa, para a criança se sentir segura e permitir essa evolução sensorial. E aí sim a gente vai produzir efeitos muito importantes no processo de alimentação. Uma coisa muito legal também da gente estar introduzindo a criança é justamente o preparo das frutas e dos vegetais, participar do processo de higienização, de corte, junto lá, mostrando para ela, né, falando sobre o alimento e também de produtos minimamente processados. Por exemplo, minimamente processado é a tapioca, por exemplo, é um produto minimamente processado, né? A gente tem a mandioca e a tapioca foi a goma, a farinha feita a partir da mandioca. Sofreu poucos processamentos na indústria, né? Até é capaz de envolver atividades agradáveis que vão incentivar a imaginação por causa de formatos lúdicos. Então, a gente pode fazer rostinho, fazer desenhos, fazer bichinhos com os alimentos, né? De maneira lúdica, para que ela tenha ali familiaridade com aquele alimento ao longo do tempo, tá? Então, a gente incentivar a imaginação, né? Trabalhar a coordenação motora, porque precisa ser desenvolvida para que haja uma alimentação autônoma, para que a criança tenha autonomia no ato de se alimentar, por meio de movimentos requeridos nos processos de corte, modelagem. A percepção sensorial instigada, então sempre está reforçando as cores, os aromas. É um aroma doce, é um aroma cítrico, é um aroma cheiro de terra. Sempre está instigando sobre essa percepção sensorial, né? Texturas, sabores desses vegetais, dessas frutas, desses alimentos que serão saudáveis, né, dentro da alimentação dessa criança. E a alimentação adequada na infância, a gente sabe que é muito importante, né, para manter uma boa qualidade de vida da criança, que vai repercutir no desenvolvimento, no crescimento infantil e até a vida adulta também, tá? E esse acompanhamento nutricional vai ajudar a trabalhar essa seletividade alimentar e vai levar a trazer mais qualidade de vida para as crianças e também para as suas famílias. E o acompanhamento nutricional, ele deve vir acompanhado da prática de atividade física, que também vai auxiliar para a melhora da saúde e da qualidade de vida dessa criança. E muito importante aqui passar para vocês que a alimentação é construída a partir da oferta. Então, mesmo que a criança recuse, não se canse de ofertar, que às vezes é desafiador, mas a gente precisa ofertar em até 20 vezes o mesmo alimento para a gente realmente dizer que a criança recusa. Então, existe esse número aí, né, de acordo com as pesquisas, a gente precisa ofertar até 20 vezes de formas diferentes, assada, cozida, grelhada, refogada, no suco, enfim, mas que seja o mesmo alimento. Importante o ciclo social e as relações estabelecidas pelo seio familiar. Então, a criança aprende muito mais observando, né? Então, comer, é importante estar na mesa, comendo com a criança, aquele alimento que você quer que ela coma também. Então, não adianta você botar no prato da criança um alimento e no seu diferente e querer que ela coma o dela. Ela vai querer comer o seu. Então, é importante dar o exemplo também, porque ela vai aprender a se alimentar por observação. Então, é muito importante que a gente adote estratégias comportamentais. Então, muito utilizado aí a terapia cognitivo-comportamental para estar estimulando e aumentando a variedade, né, alimentar, mudar o comportamento alimentar dos pacientes com autismo, para que a gente possa promover impactos positivos na saúde deles, tá? Uma forma de intervenção que tem sido muito importante para esse público é a educação nutricional.
Então, o processo de tudo isso que eu falei até aqui, né? E por quê? Porque a gente pode ajudar na superação de barreiras que influenciam diretamente na nutrição de pacientes autistas. E reforçando aqui a frase de Pereira e colaboradores, que eu achei muito interessante, que ele fala assim, o sucesso das terapias comportamentais e motoras, esse motoras eu acrescentei, dos indivíduos com TEA vem de um movimento de fora para dentro, com o objetivo de uma absorção de estímulos e instigações que só conseguirão ser desenvolvidos em sua integridade se o seu corpo e seu organismo estiverem nutridos e com bom funcionamento, para que esse organismo possa responder a esses estímulos. Muito obrigada pela atenção de vocês, foi um prazer participar aqui rapidamente. Caso vocês queiram tirar alguma dúvida, entrar em contato, podem ir no meu Instagram, @nutrirafaRainho, ou entrar em contato pelo WhatsApp, 21 99 626 1238. Tchau, tchau.